Um paciente chega ao pronto-socorro com falta de ar. Parece simples, mas a dispneia aguda é uma das queixas que mais escondem armadilhas na emergência, porque dispneia não é um diagnóstico, é um sintoma. E hoje eu quero te mostrar, com um caso real de ensino, como o raciocínio pode te levar para o lugar errado e como voltar para o caminho certo. Esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre urgências respiratórias. Se você é da área da saúde, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Bora! Um ponto antes de começar. Tudo o que você vai ver aqui é baseado na literatura de emergência sobre dispneia aguda e na diretriz de tromboembolismo pulmonar de 2026, as principais referências sobre o tema. Vamos ao caso. Homem, 66 anos, tabagista de longa data, com DPOC conhecida. Ele chega ao pronto-socorro com piora da falta de ar. E tem um detalhe importante na história. Há uma semana, ele teve alta de uma internação de 4 dias, justamente por uma exacerbação da DPOC. Então veja a cena. Paciente com DPOC, que acabou de internar por exacerbação, volta com mais falta de ar. Qual é o primeiro pensamento de praticamente toda a equipe? É outra exacerbação. Parece óbvio, e é exatamente aqui que a armadilha começa. Existe um fenômeno no raciocínio clínico chamado viés de ancoragem. É quando a primeira hipótese que aparece ancora o nosso pensamento e a gente passa a interpretar tudo o que vem depois para confirmar essa hipótese, em vez de questioná-la. E o nosso paciente tem todos os ingredientes para nos ancorar. É DPOC, é tabagista e acabou de internar por exacerbação. O cenário praticamente grita exacerbação. E foi o que a equipe fez. Assumiu exacerbação e iniciou o tratamento padrão, aquele que a gente viu no vídeo anterior. Broncodilatador, corticoide e oxigênio controlado. Só que aconteceu uma coisa que deveria acender um alerta. Em qualquer plantonista, o paciente não melhorou, pelo contrário, ele piorou. Ficou mais dispneico, mais taquicárdico e a saturação, que deveria subir com o oxigênio, não corrigia como esperado. E essa é a primeira grande lição do caso. Quando um quadro não responde ao tratamento que deveria funcionar, não insista na mesma hipótese. Reabra o diagnóstico. A não resposta é uma informação. Ela está te dizendo que talvez você esteja tratando a doença errada. Então, o médico faz o que deveria ter sido feito desde o início. Reavalia o paciente do zero, sem a âncora. E a primeira grande bifurcação diante de uma dispneia aguda é essa. A causa é do coração ou do pulmão? E aqui vem um ponto que eu faço questão de reforçar, porque muito material de medicina esquece disso. Você não precisa de exames sofisticados para começar a responder essa pergunta. A propedêutica, o exame à beira do leito, separa muito bem essas duas origens. Vale para qualquer serviço, do grande hospital ao posto mais simples. Vamos revisar. O que fala a favor de uma causa cardíaca? Tipicamente uma insuficiência cardíaca. Primeiro, a ortopneia, que é a falta de ar que piora quando o paciente deita. Ele te conta que precisa dormir com vários travesseiros ou sentado. Por quê? Porque deitado, o sangue que estava represado nas pernas volta para o tórax e sobrecarrega um coração que já não dá conta. O pulmão congestiona e a falta de ar piora. Segundo, os estertores crepitantes nas bases dos pulmões, aquele som fino, como o velcro se abrindo, que indica líquido nos alvéolos. Terceiro, a turgência jugular, as veias do pescoço engurgitadas, mostrando que o sangue está represado, voltando para o coração direito. Quarto, a presença de uma terceira bulha, a B3, um som extra no coração, que no adulto é sinal de um ventrículo sobrecarregado. E por fim, o edema de membros inferiores, o inchaço nas pernas. E o que fala a favor de uma causa pulmonar? Sibilos, aqueles chiados da broncoconstrição
e um tempo expiratório prolongado, típicos da asma e da DPOC, febre e tosse com secreção purulenta, apontando para uma infecção, uma pneumonia ou uma assimetria no exame, um lado do tórax que ventila menos que o outro, que pode indicar um pneumotórax ou um derrame pleural. E o raio-x de tórax, que a maioria dos serviços tem, ajuda muito. Congestão e área cardíaca aumentada apontam para o coração. Uma consolidação aponta para a pneumonia, a ausência do pulmão de um lado para o pneumotórax. E os exames mais modernos. Existem dois muito úteis. O primeiro é um exame de sangue chamado peptídeo natriurético. O BNP, quando ele está baixo, praticamente exclui a insuficiência cardíaca como causa da falta de ar. O segundo é o ultrassom feito à beira do leito, o point of care, que em minutos diferencia coração, pulmão e outras causas com altíssima precisão. Mas atenção, esses recursos ajudam onde existem, e nem todo serviço no Brasil tem. Por isso, a mensagem central é essa. A propedêutica vem primeiro. O exame clínico bem feito resolve a maior parte dos casos, e o BNP e o ultrassom entram como confirmação, não como porta de entrada. E o nosso paciente? Quando o médico examina com calma, os achados não fecham bem para nenhum dos dois lados. Não tem uma cara clássica de uma insuficiência cardíaca, não tem ortopneia marcante, nem turgência, nem B3. E também não tem a cara de uma exacerbação típica que responderia ao tratamento, porque, lembra? Ela não respondeu. E aí aparece a pista mais sutil e uma das mais importantes do caso, a intensidade da falta de ar e o grau de queda da oxigenação parecem desproporcionais aos achados do exame. O paciente está muito mais dispneico e mais hipoxêmico do que o exame físico, e o raio-x justificariam. Guarde essa palavra, desproporcional, porque uma dispneia intensa com hipoxemia num paciente cujo exame do pulmão e do coração não explica o quadro, tem um nome que precisa acender na sua cabeça. É uma das marcas do tromboembolismo pulmonar, o TEP, o coágulo que entope uma artéria do pulmão. A literatura descreve exatamente isso. No TEP, a falta de ar costuma ser desproporcional ao que se vê nos exames e às vezes é o único sintoma. Para reforçar, o médico colhe que uma gasometria arterial, o exame que mede os gases no sangue, e encontra hipoxemia, oxigênio baixo, mas sem a retenção de gás carbônico que a gente esperaria numa exacerbação grave de DPOC. Esse padrão, oxigênio baixo com gás carbônico, que não subiu como deveria, empurra ainda mais o raciocínio para uma causa vascular, como o TEP, e para longe da exacerbação pura. Está acompanhando o raciocínio? Então já compartilha esse vídeo no grupo da sua turma para ajudar os colegas e lembra que todo esse material, com os fluxos e as condutas, está organizado no app do GPMed. Agora, a virada do caso, mas suspeitar não basta, é preciso confirmar. E o médico faz aqui a coisa mais importante do caso inteiro, aquela que separa uma boa investigação de uma investigação superficial. Ele decide colher melhor a história e aprofundar o exame. Ele não se contenta com a ficha da triagem. Ele senta, conversa e busca ativamente informações que ninguém tinha buscado. E é aí que o caso vira. Conversando com o paciente e com a esposa, 2 dados novos aparecem, e nenhum deles estava na história inicial. O primeiro, a esposa menciona que ele andou tossindo com um pouco de sangue nos últimos dias, hemoptise. E por que o paciente não tinha contado? Porque ele estava com medo de que fosse câncer e preferia não falar, não investigar, ou seja, era uma informação que ele escondeu por medo. E só apareceu porque o médico criou espaço para a conversa. O segundo dado é ainda mais revelador. O médico pergunta, de forma ativa, se o paciente já teve algum problema de saúde sério no passado, mesmo que pareça não ter nada a ver com o quadro de agora.
E a esposa lembra: "Ah, faz muitos anos, ele teve uma trombose na perna, mas melhorou rápido. Achei que não tinha nada a ver com essa falta de ar." E repare na diferença entre os dois dados. A hemoptise foi omitida por medo. Já a trombose antiga não foi contada por um motivo diferente e muito comum. O paciente e a família simplesmente não imaginavam que um problema na perna, de anos atrás, pudesse ter qualquer relação com uma falta de ar agora. Para eles, eram coisas de dois mundos diferentes. E no meio de todo mundo achando que era exacerbação, ninguém foi atrás. E essa é uma das maiores lições deste vídeo. A anamnese é ativa. A informação que fecha o diagnóstico muitas vezes não vem de graça. Ora porque o paciente tem medo de falar, ora porque ele nem sabe que aquilo é importante. O seu trabalho é perguntar o que ele teme dizer e perguntar o que ele não sabe que é relevante. Uma trombose de anos atrás muda completamente a probabilidade de um TEP hoje. Agora o médico tem um quadro completo e pode organizar a suspeita com uma ferramenta objetiva, o score de Wells, que estima a probabilidade de um paciente ter TEP. Ele soma pontos de acordo com fatores de risco e achados. Vamos preencher com o nosso paciente. A internação de 4 dias na semana passada conta como imobilização recente, um fator de risco clássico para a trombose, porque o sangue parado nas pernas coagula com mais facilidade, 1,5 ponto. O paciente está taquicárdico, com frequência acima de 100, mais 1,5. A hemoptise, que descobrimos na conversa, mais 1 ponto. E o antecedente de trombose, mais 1,5. Somando, chegamos a 5,5. E no score de Wells, qualquer valor acima de 4 coloca o paciente na categoria de TEP provável. Repare que quase todos esses pontos só entraram no cálculo porque o médico foi atrás da história. Sem a busca ativa, o score ficaria falsamente baixo. E o TEP passaria batido. Com a probabilidade definida, existem 2 caminhos, e é importante você entender os dois. Se a probabilidade fosse baixa, o próximo passo seria um exame de sangue chamado D-dímero. Ele é um ótimo exame para excluir TEP quando está normal, porque tem um alto valor preditivo negativo, ou seja, D-dímero normal, com baixa probabilidade, praticamente afasta o TEP e evita exames desnecessários. Um detalhe útil: acima dos 50 anos, o valor de corte do D-dímero deve ser ajustado pela idade, para não dar falso positivo à toa. Mas o nosso caso é diferente. Como a probabilidade já é alta, TEP provável, a gente pula o D-dímero e vai direto para o exame que confirma: a angiotomografia de tórax, a angio-TC. É uma tomografia com contraste, que enxerga as artérias do pulmão e mostra o coágulo. É o padrão para o diagnóstico. O médico solicita a angio-TC e ela confirma: há um tromboembolismo pulmonar. O coágulo estava lá, entupindo uma artéria do pulmão, explicando toda a falta de ar desproporcional, a hipoxemia e a não resposta ao tratamento da exacerbação. O caso está fechado. Antes de fechar, um detalhe que vale como curiosidade e aprendizado. Em algum momento da investigação, foi feito um eletrocardiograma e ele mostrou um padrão clássico descrito no TEP, chamado S1Q3T3. É um conjunto de alterações que aparece quando o ventrículo direito está sobrecarregado pela obstrução. Mas atenção, porque aqui muita gente erra. Esse padrão é pouco sensível e pouco específico. Traduzindo, ele aparece só numa minoria dos casos de TEP, e a sua ausência não afasta o diagnóstico de jeito nenhum. Na verdade, a alteração de eletrocardiograma mais comum no TEP é simplesmente a taquicardia. Então, quando o S1Q3T3 aparece, comemore, é uma pista a mais, mas nunca conte com ele para excluir um TEP. Então vamos recapitular o caminho que a gente percorreu.
Um paciente com DPOC voltou com falta de ar e todo mundo ancorou em exacerbação. O tratamento não respondeu e isso foi o primeiro alerta. Reavaliando, os achados não fechavam para coração nem para uma exacerbação típica e a falta de ar era desproporcional. A busca ativa na história revelou a hemoptise e a trombose antiga. O score de Wells apontou o TEP provável e a ANGIO-T se confirmou. E os pontos que você leva deste caso? 1. Cuidado com o viés de ancoragem. A primeira hipótese não pode fechar o seu raciocínio, e um tratamento que não responde é o sinal para reabrir o diagnóstico. 2. Dispneia é sintoma, não diagnóstico. A sua primeira grande divisão é coração ou pulmão, e a propedêutica resolve boa parte disso, sem depender de exame sofisticado. 3. A intensidade da falta de ar não mede a gravidade da causa. Uma dispneia desproporcional aos achados deve fazer você pensar em TEP. 4. E talvez o mais importante, a anamnese é ativa. O paciente escondeu a hemoptise por medo e não contou a trombose antiga porque não sabia que importava. Foi a busca ativa que trouxe os dois à tona. Pergunte o que o paciente teme e pergunte o que ele não sabe que é relevante. Esse foi o terceiro vídeo da nossa série sobre urgências respiratórias. No vídeo passado, a gente destrinchou a exacerbação da DPOC. Se ainda não viu, o card está aqui na tela. E confirmamos um TEP neste caso. Mas como se classifica a gravidade de um TEP e como ele é tratado? Isso é o tema do próximo e último vídeo da série. Se inscreve e ativa o sininho para não perder. Te vejo lá!